Olá, bem-vindo, bem-vinda. Professor Zé Ricardo aqui em mais um vídeo sobre tabela periódica, nosso último vídeo sobre propriedades periódicas, parte 5. Nesse vídeo aqui eu vou falar de duas propriedades periódicas que, vamos colocar assim, daria para colocar quase como periódicas entre aspas, porque a variação delas é muito diferente das outras que a gente viu até agora, tá? Primeira propriedade dessas que eu vou falar é a densidade. Só relembrando, né, possivelmente você já viu isso em algum momento, o que é densidade? É uma relação entre a massa e o volume ocupado por uma substância, por um corpo, tá? Então, matematicamente, a gente tem essa formulazinha aqui, ó, densidade é igual a massa dividido por volume. Como que isso aí se comportaria em termos de átomos? Vamos imaginar o seguinte nessas imagens. Nesses dois desenhos aqui, ó, eu tenho uma mesma quantidade de átomos representados, tá? Cada bolinha dessa aqui, a parte, né, o raio do átomo e o tamanho, né, do átomo ali, e a esferinha no centro, o núcleo do átomo. Aqui eu tenho, ó, 16 átomos e aqui eu tenho também 16 átomos. O que a gente pode observar aqui, ó? Átomos menores ocupam um volume menor. Átomos maiores vão ocupar um volume maior. Se eu fosse colocar vários átomos dentro de uma caixa, né? Eu conseguiria colocar muito mais, se a caixa tiver o mesmo tamanho, né? Eu consigo colocar muito mais átomos pequenos do que átomos grandes, tá? Então, se a gente pensar que átomos menores têm um volume menor, a densidade, por conta disso, tenderia, quanto menor o volume, maior a densidade. Só que se eu pensar que o átomo menor pode ter uma massa menor também, se eu tiver uma massa menor, a minha densidade também é menor. Então, para isso aqui funcionar, tem que ter um equilíbrio, né? Essa densidade na tabela periódica tem que ter um equilíbrio entre tamanho e massa, tá? Então, é uma propriedade que, digamos que ela não é tão periódica assim. Vamos ver como é que ela funciona lá na tabela periódica. A tendência geral na tabela, qual que é? Que para baixo tenho os elementos mais densos. Só que, além disso, eles vêm para o centro. Então, para baixo e para o centro estão os elementos mais densos, por conta dessa competição aí, tamanho e massa, como que os átomos se empacotam, como é que eles conseguem se encaixar, né? Será que eles se encaixam assim? Será que consigo colocar quantos átomos dentro de no mesmo volume, né? Dentro de, sei lá, 1 metro cúbico, quantos átomos, eu não conseguiria colocar muito, né? Mas quantos átomos que eu consigo colocar ali, né? Num determinado volume. Então, a diferença, como eles vão se arranjando dentro desse espaço, vai influenciar aqui a densidade. Então, é uma competição aí entre massa e volume ocupado. Por isso tem esse comportamento aqui, ó, para baixo e para o centro. Sendo que o ósmio é o elemento mais eletronegativo que a gente tem. A gente observa, ele não é o último aqui, ele não está tão para baixo, né? Na tabela. Ele fica aqui mais ou menos no meio, né? 8, 9 são as colunas aqui do meio, mas ele não é o último aqui, né? Então, para ver que o negócio não é tão assim certinho, né? Esta comparação, tá? Porque se a gente fosse olhar, se aumenta para baixo, o ósmio não era para ser o maior, era para ser o HS, que é o Rácio, né? Vamos lá, então, o ósmio está aqui em cima, ó, 22,58 gramas por centímetro cúbico. É o elemento mais denso que a gente tem, tá? Onde que ele é usado, né? Tá aqui uma imagem de um cristal aí, de um metal. Ele é usado, por exemplo, em pontas de caneta tinteiro e nas agulhas aqui das bússolas, tá? Tem ósmio usado aí nesses objetos que a gente tem no dia a dia, tá? Já o ponto de fusão e ebulição também tem uma variação diferentona, né, daquelas outras propriedades que a gente estava vendo, tá? O ponto de ebulição, a família 1 e 2, ela aumenta para cima. Então, para cima estão os maiores pontos de ebulição das famílias 1 e 2. O restante da tabela periódica aumenta para baixo, tá? E eles vão aumentando para o centro. Então, olha que bagunça, né? Tem duas colunas, as duas primeiras aqui aumenta para cima, todo o restante aumenta para baixo e, de modo geral, aumentam para o centro, né? Sendo que o tungstênio, que é o W, tem o maior ponto de fusão e a gente já vê, ó, que ele não está mais para baixo e nem tanto para o centro, né? Porque, ó, aqui o SG, que é o Seaborg, né? Seria o maior, se eu considerar que está aumentando para baixo.
E ele está na coluna 6 aqui, o tungstênio, ele teria que estar aqui da 8 e 9 para estar mais no centro, né? Então não é uma propriedade assim, digamos que tão periódica, mas esse é o comportamento aqui e eu trouxe esse vídeo só para fechar, embora isso não seja tão comum de aparecer. Olha uma outra questão, né? O tungstênio, né, é o elemento com maior ponto de fusão e ebulição, tá aqui os valores. Só que o carbono, olha o carbono aqui, ó, tá lá em cima, né? Então o que a gente tá em cima e para a direita, né? Tá fora do centro. O que a gente ia esperar? Que fosse um valor de ponto de ebulição, um ponto de fusão e ebulição muito menor do que o tungstênio. E não é. O ponto de ebulição do carbono é bem alto, tá? Então, é uma propriedade aí que tem uma variação muito grande na tabela e várias exceções, vamos colocar assim, a esse comportamento geral aí, tá? Mas se algum dia aparecer, você já viu nesse vídeo aqui, beleza? E era isso, esse foi o nosso último vídeo sobre propriedades periódicas, sobre tabela periódica. Agradeço muito se você acompanhou aí todos os vídeos. Se puder, se estiver disponível na plataforma, deixa o comentário, deixa um joinha aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.